E você que é microempreendedor individual, fique sabendo que você possui alguns direitos, como por exemplo o salário maternidade. E é sobre isso que eu vou conversar com você aqui nesse vídeo. Eu sou Ariel França, sou jornalista aqui no FDR e eu sempre apareço aqui no canal para conversar com você sobre finanças, sobre renda e também sobre seus direitos como cidadão. Bom, se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, eu quero convidar você a fazer parte da nossa família e eu já deixo aqui registrado, né, que eu me comprometo a trazer mais conteúdos como esse para você que é microempreendedor ou microempreendedora individual. Bom, gente, recentemente, nos últimos anos, né, o número de MEIs cresceu consideravelmente, principalmente, né, depois aí da pandemia, né, durante a pandemia nós tivemos um pico muito grande de pessoas se registrando como MEI, mas é claro que a culpa também não é da pandemia, né? De certa forma, a pandemia influenciou, né, a abertura de novos negócios individuais, mas também a facilidade de se tornar MEI, né, de regularizar o seu negócio, também foi um dos motivos que influenciou no aumento da quantidade de microempreendedores no nosso país. Lembrando que os microempreendedores são praticamente a maioria, né, que movimenta, de certa forma, a economia do nosso país. E como MEI, né, como sendo legalizado, você possui diversos acesso a diversos produtos e facilidades, como um CNPJ, como a possibilidade de emitir notas fiscais. Você paga todos os meses, né, a sua contribuição ao INSS e ele é bem menor do que, por exemplo, o CLT. E uma outra funcionalidade, né, digamos assim, um outro benefício de ser MEI são os direitos sociais, como, por exemplo, o salário maternidade, que é um direito que você possui como cidadão, né? No caso, aí com o MEI fica até mais fácil, assim como no CLT. Só antes de falar sobre isso, eu quero deixar claro que o Sebrae já informou que existem mais de 52 milhões de microempreendedores no nosso país, né? Lembrando que o MEI hoje em dia, ele, além de ter o seu negócio registrado, né, ele contribui também para o INSS. E com isso também tem direito à aposentadoria, tem direito ao afastamento por motivos de saúde, só não tem direito a 13º salário, né, e ao FGTS. Né, mas dependendo do seu negócio, você consegue ganhar até um pouco mais ou bem mais do que se você tivesse registrado de acordo com a consolidação das leis trabalhistas, né, que é a famosa CLT. E você também tem isenção de tributos federais e você também tem acesso a juros menores como MEI. Além disso, caso você cumpra todos os requisitos, você também consegue ter o salário maternidade, que é o foco do nosso vídeo de hoje, não é mesmo? Mas antes de falar sobre como você pode ter acesso ao salário maternidade, eu quero falar sobre quem tem direito ao salário maternidade sendo MEI. Olha só que interessante, o direito ao salário maternidade, ele foi criado, né, como uma forma aí de ajudar, de auxiliar o orçamento da família que estava trabalhando, né, durante o período da gravidez e teve filho recentemente. E é um benefício que entrega um aumento na renda considerável, né, para ajudar nesse período aí de licença maternidade, ou salário maternidade, naturalmente é pago durante a licença, né? Para o caso de quem é microempreendedor individual, o salário, né, maternidade, ele está garantido pela lei. A lei é a Lei 128 de 2008. E fica definido, com base nessa lei, que o benefício ele está disponível para os casos de parto, para os casos também de adoção, para os casos de aborto e para os casos de natimorto. O que seria natimorto, né? Seria o caso, aqueles casos, no caso, né, quando o feto morre dentro do útero da mãe, ou então durante o parto, né? Após aí a 23ª semana de gestação. Bom, para quem é casado com a pessoa que realizou o parto, o benefício também pode ser disponibilizado, né? Caso essa pessoa seja MEI. Inicialmente, vale destacar também que a proposta afirma que essa extensão ao cônjuge se dá em casos de falecimento da pessoa grávida durante o nascimento ou em casos de adoção. No entanto, o benefício ele pode ser solicitado quando alguns critérios são observados pelo MEI. Um desses critérios é a participação de algum dos casos que eu falei acima, né? Como o caso natimorto, os casos de aborto espontâneo, casos de adoção.
e em casos de parto, né? Isso significa que você precisa ter pago, pelo menos, é muito importante, né, que para você ter acesso ao seu salário maternidade, a licença maternidade, a tudo isso, você precisa ter cumprido a carência de pelo menos 10 meses. Então não adianta você abrir o seu MEI agora, porque você não vai ter acesso a esse benefício, tá? Apenas depois de 10 meses, se você contribuir todos os meses com aí o INSS, né? Com aquela o seu pagamento mensal que você precisa fazer como MEI. Deixa eu dar uma pesquisada aqui, eu me esqueci o nome, é o DAS, que é o pagamento da contribuição mensal. O DAS, ele é o documento que você paga todos os meses e dentro desse valor que você paga, gira em torno de R$ 60 mais ou menos, dependendo, claro, do tipo de MEI que você tem aberto, se ele é de serviço, se ele é de... enfim, tem vários tipos São 3 valores no total. Tá? Então você precisa ter cumprido pelo menos 10 meses de pagamento. E dentro desse valor que é pago todos os meses está a contribuição para o INSS. Tá? A última condição para que o salário maternidade ele possa ser pedido junto, claro, ao INSS é a manutenção dos recolhimentos. Ou seja, o pagamento dos DAS, né, os pagamentos mensais do DAS, ele não pode de jeito nenhum ser interrompido enquanto o benefício está sendo pago. Ou seja, mesmo que você esteja recebendo o seu salário maternidade, você precisa continuar com o seu MEI funcionando, né? Então, para isso, você precisa pagar o seu DAS regularmente. Dito isso, agora eu vou falar para você como você pode solicitar o seu salário maternidade como MEI, tá? Para que você possa dar entrada nesse benefício, sendo microempreendedora ou microempreendedor, é necessário realizar um processo bem simples, tá bom? Basta você entrar no site Meu INSS ou então baixar o aplicativo do Meu INSS. Você vai entrar lá com a sua conta, vai realizar o seu login, né? E com os seus dados gov.br você vai ter acesso ao sistema do INSS online. E por lá você vai conseguir fazer a maior parte desses passos que eu vou falar para você, tá? Então, na página inicial, né, você vai pesquisar lá a parte do salário e maternidade, e aí você vai inserir os complementos urbanos ou rural, a depender da situação do requerente. Você vai inserir lá os complementos que vão aparecer dentro do aplicativo Meu INSS. Feito isso, o sistema poderá solicitar a atualização dos dados cadastrados para que o processo tenha prosseguimento. É basicamente o que acontece, por exemplo, no cadastro único, né? Você precisa, o governo, o sistema precisa saber se está tudo certinho, seu endereço, seu telefone, seus documentos. Claro que é uma comparação, né? O salário maternidade não tem nada a ver com cadastro único, mas é só para comparar esses dois tipos de atualizações, né? O governo precisa que tudo esteja em dia. Você vai lá rapidamente dar uma conferida, atualizar os dados que estão sendo pedidos, né? Ou que você tem observado que houve alguma mudança, então você altera lá as informações. E com isso, é necessário que o pequeno empreendedor verifique, né, os dados inseridos e corrija as informações que estejam defasadas. Feito isso, como eu acabei de falar, né, eu quero apenas repetir aqui, você vai solicitar as informações relativas à criança. Ou melhor, vai ser solicitado para você. Estou dando uma colada aqui, por isso que às vezes eu estou tentando ler e comentar ao mesmo tempo. Vão ser pedidos lá algumas solicitações, vão ser informadas lá para você, e aí você vai preencher tudo que for informado lá, tudo que for pedido. Não são muitas perguntas, não, tá? Mas dê uma conferida com calma, vai respondendo com calma. E aí vai estar disponível também a opção de iniciar sem certidão, né? Caso o documento ainda não esteja em mãos. O documento, é claro, da criança que acabou de nascer ou que foi adotada, tá? Lembrando que o site do INSS, ou o aplicativo, ele vai solicitar as datas da guarda judicial ou do atestado no lugar das informações de nascimento. Nesse caso, né, em casos aí de adoção, será pedido as datas da guarda judicial ou então, né, o atestado no lugar das informações de nascimento. Com o formulário preenchido, tudo certinho, basta você confirmar os seus dados, que aí vão entrar em contato com você e aguardar a análise que será feita
você pode conferir digitalmente pelo próprio aplicativo do Meu INSS ou então pelo site, como eu acabei de falar. Essa é a forma que você faz, né, para você dar entrada, para você solicitar o seu benefício de salário e maternidade sendo MEI, tá? É importante que você sempre esteja olhando o aplicativo para dar uma olhada na análise. Caso você tenha alguma dúvida, é claro, você pode comparecer numa agência da Caixa, numa agência da Caixa Econômica não. Você pode comparecer até uma agência do INSS, tá? E lá você vai tirar suas dúvidas, mas faz esse procedimento pelo celular primeiro, tá? E aí sim, você procure uma agência do INSS caso seja necessário, porque basicamente eles vão pedir para você fazer tudo isso pelo celular, tá? Então, pelo próprio aplicativo, você já adianta muitas coisas. Procure uma agência apenas se você tiver alguma recusa de análise ou estiver demorando demais ou algo desse tipo. Bom, de modo geral é isso, tá? Você, como MEI, você tem acesso ao salário maternidade e à licença maternidade também. Então, dê uma pesquisada aí na sua região, qual é a agência do INSS mais próxima, caso você tenha alguma dúvida. E não se esqueça também de seguir a gente nas nossas redes sociais, porque nós sempre vamos atualizar você sobre os seus direitos, sobre os seus benefícios e sobre os seus direitos também como microempreendedor individual e também como cidadão. Vale destacar que aqui no nosso canal nós já temos vários vídeos para quem é MEI, tá? Nós falamos sobre a aposentadoria, falamos sobre empréstimos para quem é MEI, falamos sobre as contas digitais para pessoa jurídica, né, para MEI, que não cobram nenhuma taxa, tá? Todos esses conteúdos, todos esses vídeos, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para que você possa ter acesso e, claro, melhorar ainda mais o seu negócio, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Caso você tenha alguma dúvida, bota aqui embaixo nos comentários que a minha equipe vai ler e vai responder você, tá? Um grande abraço, muito obrigado por assistir esse vídeo. Até mais!